Ferramenta é tudo! Nesse vídeo vou te dar 3 opções de PC para você turbinar os seus renders. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o arquiteto Anderson Angioli e nesse vídeo vou te dar 3 opções de máquinas muito boas para você turbinar os seus renders de projetos de móveis planejados. Preciso te fazer um convite também, se você está assistindo esse vídeo aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana e é importante que você fique atualizado, que sempre trazemos conteúdos relevantes e de muita qualidade acerca de projeto e venda de móveis planejados. Quando falamos em renderização, e aqui vamos nos ater à renderização para projetos de móveis planejados, muito utilizados aí através de ferramentas como Promob, SketchUp, entre outros, para citar as principais, né? E falando especificamente de Promob, é importante a gente ter máquinas boas, ferramenta boa de trabalho para que nos dê então qualidade e também nos dê agilidade. Eu separei aqui 3 máquinas que considero sendo excelentes opções, embasadas em 3 faixas de preços. Olha só, a primeira opção é uma máquina, no caso aqui gabinete, no caso eu só escolhi máquinas que fossem apenas o gabinete para nós tratarmos especificamente da CPU, que fossem até R$6.000, como sendo aí um valor inicial, quase que um valor de entrada. Dá para ter uma máquina boa com menos esse valor? Talvez até dê, mas aqui uma máquina dessa faixa vai fazer com que você tenha já uma performance razoável e que você consiga utilizá-la durante um bom tempo ainda, fazendo até alguns upgrades, tornando assim um excelente investimento. Novamente, é uma máquina de entrada. Quanto maior for o seu investimento, mais opções você tem para qualificar ainda mais a sua atividade de projeto e venda de móveis planejados. Aqui ele trata de um PC com i5, um processador i5, e tem também algumas questões que é importante levarmos em conta para a renderização. A primeira delas é que o Promob utiliza o processador para renderizar. Então o que acontece? Aqui nós temos uma memória RAM de 16 GB, o que é uma memória assim inicial, né? E que você pode já trabalhar com algumas multitarefas e que inicialmente, ok, se você puder investir em 32, legal, mas se não 16 já tá legal. E aqui já tem uma placa de vídeo 3050, embora a placa de vídeo não vai ser útil para a renderização no Promob, mas ela vai te dar aí uma qualidade gráfica muito boa para você manusear aí o teu ambiente 3D e que aí sim vai ocupar muito da placa de vídeo. Aqui tem também um HD de 1 TB, importante que, se possível, que seja também dentro das opções do SSD, o que vai te dar também mais agilidade. No caso, o que importa muito nessas questões é o processador, que no caso aqui é um i5, não é ainda um processador tão potente quanto o i7 ou o i9 ou até da plataforma Ryzen, da AMD. Mas nessa configuração você já vai ter uma performance inicial e é uma máquina que vai te durar um certo tempo trabalhando com Promob, trabalhando com projetos e renderização de móveis planejados. Depois, já indo para uma linha aqui até R$10.000, nós temos aqui um PC que já tem um processador Intel i9, já é um processador bem mais robusto, que vai te dar muita agilidade também. Tem também 16 GB de memória RAM e tem também aqui uma placa de vídeo RTX 3060. Inclusive, é a mesma que eu utilizo na minha máquina, uma RTX 3060 de 12 GB. É uma excelente máquina, ela já vai te dar uma performance muito melhor, vai sobrar muitas vezes para máquina e performance para os seus projetos, mas é importante, porque muitas vezes a gente trabalha com projetos mais pesados, então é importante que você tenha agilidade no manuseio aí do Promob, que você tenha também agilidade tanto aí na modelagem quanto na renderização. Então aqui, com esse excelente processador, você tem aí condições de ter uma performance que sobra aí para o teu trabalho usual e que você tem aí muita facilidade de trabalhar com seus projetos de móveis planejados. Por fim, trago aqui para que você que quer investir numa máquina mais potente, investir um valor de investimento maior, pensando também no futuro, para que ela dure para você aí 5, 6, 7, 8 anos,
aqui eu tenho uma máquina que eu tenho certeza que vai poder ser muito útil para suas pretensões. É um PC gamer que ele já traz o Ryzen 9, que é inclusive o mesmo processador que eu uso na minha máquina, e ele tem também aqui uma placa de vídeo RTX 3070 Ti, já com uma performance superior também, e tem aqui um SSD, ou seja, já trabalha em termos de SSD, em termos de rapidez aí no armazenamento, muito melhor também. Ou seja, você tem um excelente processador para os renders, tem uma excelente placa gráfica para a modelagem e é uma máquina aí que vai te durar com certeza para todos os seus projetos com muita folga. E é importante, em toda a minha vivência como projetista, como arquiteto, que trabalha com máquina e precisa de máquinas poderosas para modelagem e renderização, é muito claro o cálculo que a gente deve fazer. Sempre busque investir em uma máquina um pouco além das suas pretensões em termos de dinheiro. Por quê? Porque quanto mais você investir nela, mais tempo ela vai durar para você. As máquinas, por exemplo, que eu adquiro aqui para o estúdio e que eu faço uso pessoal também, elas têm uma durabilidade que vai de 5 a 10 anos. Inclusive, algumas máquinas que eu tenho aqui, que eu comprei há 10 anos atrás e elas ainda aguentam. Por quê? Porque, de certa forma, lá atrás, o investimento foi acima do que eu estava disposto, mas que ela faz todo sentido quando você entende que ou você tem uma máquina que dê suporte para que você trabalhe nos seus projetos, no seu render, afinal de contas, um render mais rápido, uma modelagem mais rápida, uma máquina que te dê agilidade é sinônimo de um trabalho mais qualificado, mais ágil, transformando assim os seus projetos em venda mais rapidamente. Por isso, se você puder pensar numa faixa de investimento um pouco acima do que você talvez estivesse inicialmente disposto a investir, é melhor. E isso se deve muito a algumas questões básicas. A primeira, obviamente, a questão do processador. Já inicialmente, prefira utilizar processadores mais poderosos. Eles serão muito úteis mesmo até quando você for fazer alguns upgrades na sua máquina. Depois, nós precisamos também ter aqui SSD. O SSD como armazenamento principal vai te dar muita agilidade em todos os processos. Memória RAM também. Quanto mais memória RAM, mais a capacidade de multitarefas. E a placa gráfica, quanto melhor for a capacidade dela, mais você vai poder manusear, modelar sem problemas, sem travamento e que nada vai realmente criar barreiras aí impeditivos para que você tenha fluidez no seu trabalho. Então, pensando em renderização e renderização de qualidade, trouxe aqui 3 máquinas, 3 opções das quais você facilmente pode encontrar aí no mercado. E se você tem, de certa forma, até mesmo uma facilidade para montagem de máquinas, você pode inclusive comprar as peças de forma separada e você fazer mesmo a montagem ou levar em alguém que faz, porque de certa forma você tem até uma certa economia fazendo dessa forma. Mas basicamente é isso. Processador, memória RAM, placa gráfica e também armazenamento. Prefira sempre na linha dos SSDs, que ele te dará muito mais performance que os HDs. E aí? A tua máquina atual está mais ou menos dentro de alguma dessas faixas que eu te passei? Ainda não? É importante que você entenda que quanto melhores ferramentas, e no nosso caso, as nossas principais ferramentas são os computadores, você faça investimento a médio e longo prazo e invista em máquinas que realmente vão te dar esse poder para que você então tenha fluidez e tranquilidade ao colocar em prática todo o seu conhecimento em termos de projeto e renderização de móveis planejados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu faço o convite novamente para que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dê o seu curtir se gostou desse vídeo, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, também se beneficiam dos nossos conteúdos. Eu fico por aqui nesse vídeo, mas eu espero muito te ver num próximo.